A primeira turma do STF confirmou na última sexta-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que a gente discuta sobre esse tema, recebemos agora no Jornal da Manhã a advogada Vera Chemin, especialista em direito constitucional, que analisa o julgamento previsto para terminar nesta segunda-feira. Vera, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela gentileza de nos atender. E eu já queria, então, te perguntar sobre essas medidas cautelares, né? Que, para que a gente possa entender melhor, antecede a uma prisão preventiva? Quais são os critérios utilizados para optar por medidas cautelares e o que pode acontecer se Jair Bolsonaro descumprir algumas dessas medidas? Vamos lá. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos os seus telespectadores, aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão relevante na atual conjuntura brasileira. Veja, a aplicação de medidas cautelares, que a gente chama de diversas da prisão, ela tem justamente a finalidade de evitar uma prisão preventiva. Então, trata-se de uma alternativa legal prevista no Código de Processo Penal, desde que você tenha presente uma das condições que estão previstas lá no artigo 312 também do Código de Processo Penal e que trata da prisão preventiva, trata justamente da prisão preventiva. Então, qual é a alegação dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? De que a aplicação dessas medidas cautelares se faz necessária, ao invés de, obviamente, decretar a prisão preventiva, uma vez que Jair Bolsonaro estaria pondo em risco a aplicação da lei penal, que é o que está previsto lá no artigo 312. Então, ao invés de se decretar uma prisão preventiva, ele impôs a aplicação dessas medidas cautelares, de novo, especialmente sobre a justificativa de risco de fuga, que poderia não garantir, portanto, a aplicação da lei penal. Então, Bolsonaro estaria tentando fugir da aplicação dessa lei penal. Bom, o que mais? Com relação a essas medidas cautelares, a opinião é a seguinte: claro que, conforme eu acabei de colocar, a decisão foi aparentemente legal, aparentemente constitucional, né? Porque, de novo, se nós formos lá no artigo 319, essas medidas restritivas estão elencadas ali, estão dispostas, e esse rol, ele é de caráter exemplificativo, ou seja, não é taxativo. Podem ser aplicadas outras medidas que não necessariamente estejam previstas nesse artigo, que é o caso justamente que foi do Jair Bolsonaro e de outros réus aí nessa ação penal. Então, por exemplo, a proibição de usar redes sociais, né? O recolhimento noturno, ele está previsto, a proibição de chegar perto de embaixadas, né? O monitoramento eletrônico, enfim, todas essas medidas, a maioria delas está prevista nesse artigo, mas obviamente que algumas delas não, como por exemplo eu acabei de colocar, que é a proibição de usar as redes sociais. É claro que na hipótese de que ele descumpra qualquer uma dessas medidas cautelares, Moraes irá decretar com certeza de imediato a sua prisão preventiva. Ô Vera, eu queria entender de você também se, na sua análise, há fragilidades que devam ser exploradas pela defesa na tentativa de reverter essa situação e qual a probabilidade disso, de acordo com o teu ponto de vista. Bom, começando pelo final, bom dia, é um prazer falar com você também, Cine. Olha, a questão é a seguinte, vamos lá. Né, a probabilidade de que essas medidas sejam, digamos assim, revogadas por Moraes é remota.
remota, extremamente, a possibilidade extremamente remota, né? E qual foi a primeira questão mesmo que você colocou, Cine? Desculpa aí. Se há fragilidades no teu ponto de vista na maneira como essa operação foi conduzida. Com certeza, há muitas fragilidades nesse sentido. Veja, em primeiro lugar, Bolsonaro não atuou de nenhuma forma a justificar, por exemplo, a aplicação a imposição de um monitoramento eletrônico sobre a alegação de risco de fuga. Nós não temos nem um fato sequer concreto que remeta a uma ameaça de fuga, que ele tenha falado em algum lugar, que ele teria tomado alguma providência nesse sentido. Então, o monitoramento eletrônico de uma pessoa que exerceu o mais alto cargo da administração pública brasileira constitui, antes de mais nada, uma restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, e o pior, remete a uma afronta, quer dizer, fere de morte o princípio da dignidade humana, que na verdade é um subprincípio que orienta toda a Constituição brasileira. Trata-se de uma humilhação desnecessária e provavelmente seria digna de uma nulidade, mas aí a gente já sabe que isso dificilmente vai acontecer, pelo menos no curto prazo, tá? E a outra questão também, o processo já está no final, a ação penal está próxima de ser concluída, nós temos aí o final das alegações finais, e na sequência nós teremos a apresentação dos votos da primeira turma e a publicação do acordo, que provavelmente será condenatório. Então não existiria necessidade de impor, eu diria aí, uma antecipação, né, de uma pena, de uma punição, né, que não tem elementos, indícios sequer suficientes para serem impostos. Eu diria que todas essas medidas cautelares foram impostas como uma resposta do ponto de vista geopolítico às declarações do governo americano de apoio a Jair Bolsonaro, né? E também, obviamente, a iniciativa do seu filho, Eduardo Bolsonaro, de expor lá fora, denunciar lá fora uma violação dos direitos humanos fundamentais, não só de Bolsonaro, como de outros réus. Então, nós sabemos que, a partir do momento que... Aliás, nós temos no Código Penal um artigo, né, o 359-K, se não me falha a memória, que prevê que não constitui crime a comunicação, a publicação de informações que possam violar direitos fundamentais. Então, é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, essa imposição, essa instalação de inquérito em face de Eduardo Bolsonaro, ela não tem base jurídica idônea, não tem suporte fático para ratificar, para justificar esse tipo de conduta, e sem colocar ainda a questão do atentado, o crime, o suposto crime de atentado à soberania nacional, que não tem, de acordo com o Código Penal, a conduta de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, não chega nem perto do enunciado desse crime, que seria de atentado à soberania nacional. Vera, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta do Diego Tavares. Doutora Vera, muito bom dia, é um prazer conversar com a colega aqui no Jornal da Manhã. Doutora Vera, como você disse muito bem na minha avaliação, existem uma série de distorções a respeito desse caso, dessas cautelares
que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso tudo ocorre num contexto de diversas distorções a respeito desses inquéritos que se prestam à investigação da prática do suposto golpe de Estado. Eu queria saber se, na tua avaliação, existem outras distorções jurídicas, distorções conceituais em toda a condução, principalmente no julgamento, tanto dos réus manifestantes do 8 de janeiro, quanto daqueles integrantes do chamado núcleo ideológico, os mentores, os supostos mentores desse golpe de Estado. Qual que é a sua avaliação nesse sentido? São inúmeras distorções, Diego. Bom dia, é um prazer falar com você. Trata-se de um contexto extremamente deprimente, né, para nós brasileiros, mas vamos lá. Veja, no que se refere especificamente ao julgamento de Jair Bolsonaro, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi modificado recentemente através de uma emenda regimental número 59 de 2023, tá? No sentido de dispor que presidentes da República, vice-presidentes, teriam que ser processados e julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo isso? Você poderá me dizer, Vera, o Jair Bolsonaro não é mais presidente, de fato. Então, nós teríamos duas situações aí. Uma, ele não é mais presidente, ele teria que ser processado e julgado a partir da primeira instância. Segunda, outra condição, a partir do momento que o STF também mudou recentemente a jurisprudência no sentido de ratificar que ex-presidentes, ex-deputados e senadores terão que ser julgados pelo STF, então nós teríamos que obedecer essa emenda regimental e Bolsonaro teria que ser processado e julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, até pela relevância do caso, pela gravidade dos supostos crimes e por uma questão óbvia de dar também, aí fora do ponto de vista jurídico, uma satisfação do ponto de vista ético à sociedade brasileira. Então, essa seria uma das distorções que eu considero extremamente relevantes. Então, um julgamento feito por uma turma absolutamente não constitui sequer a maioria do plenário para que possa ser levado em consideração. Então, são 5 ministros ali, poderia ser pelo mínimo 6. Então, isso não está realmente condizindo com o direito brasileiro, né? Com o que está previsto na Constituição e na legislação brasileira. Nós temos também inúmeros problemas com relação aquele outro bloco, por exemplo, o caso do Felipe Moraes é um caso bastante emblemático. Nós temos já provas de que ele não viajou aos Estados Unidos, não participou daquela reunião no Planalto, e o pior de tudo, aí nós vamos estar sendo, o STF está digamos assim, propondo a inversão do ônus da prova. Então, ao invés do Estado que está atuando, né, no âmbito de uma persecução penal, é o réu que é obrigado a provar que ele não cometeu um determinado crime, como é o caso do Felipe Martins, que no caso aí, que ele não teria viajado para os Estados Unidos, e aliás, se tivesse viajado ou não, também isso não constitui crime algum. Mas isso é muito grave. Inversão do ônus da prova é o que está acontecendo com vários réus desses núcleos principais, né? E segundo, ainda, mais uma questão que eu considero importante também. De maneira geral, todas essas pessoas, eu já falei, teriam que ser lá, que estão presas atualmente na Papuda, idosos, pessoas doentes, quer dizer, nós temos aí várias afrontas ao princípio da dignidade humana,
prisões completamente desnecessárias, e uma verdadeira narrativa em cima de crimes que não foram cometidos, né? Acho que já está bastante exaustivo aquele argumento de que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro estavam fazendo uma baderna, não tinham armas. Para você ter um golpe de Estado, é preciso que haja a presença efetiva das Forças Armadas. Não é possível que você possa aplicar um golpe sem qualquer tipo de arma, com pessoas completamente amadoras, sem qualquer tipo de liderança, e sem falar que, no caso específico de Jair Bolsonaro, ele estaria também enquadrado no crime de dano qualificado, sendo que ele estaria nos Estados Unidos, sem qualquer relação com essa baderna que foi feita ali, mas está sendo, inclusive, objeto de uma narrativa que, de novo, não tem suporte fático suficiente, robusto, para dar pelo menos um poder de convencimento ao suposto cometimento desses crimes. Conversamos com Vera Chemin, que é advogada especialista em direito constitucional. Mais uma vez, Vera, obrigada pela gentileza da entrevista. Um bom dia, bom começo de semana. Eu agradeço a atenção. Um bom dia para você, Soraya, para o Cine, para o Diego e aos seus telespectadores e ouvintes. Foi um prazer conversar. Obrigada. Até mais, Vera.